tratamento. Isso também é consequência de algo que nós vamos ver na história do Piauí, de como começou toda essa história. Mas como curiosidade, eu quero ensinar para vocês também de onde surgiu o nome Piauí. E é uma história até engraçada, porque quando começou o Piauí, de fato, era só os indígenas, só índios que moravam aqui. Aqui não, Piauí. E havia mais ou menos 150 tribos naquele lugar. Era um lugar bom de se morar e só moravam os índios, né? Porque onde chegou o homem branco, acaba com tudo. E, infelizmente, os primeiros homens brancos que chegaram foram os católicos, foram os colonizadores portugueses, junto com os jesuítas, ou seja, aí é o plano de fundo de toda essa situação que nós encontramos no Piauí hoje. Então, o nome Piauí ele foi originado pelos índios. Eles moravam todos perto de um rio que se chamava Piaus. Aliás, havia peixes que se chamavam Piaus. E de tanto eles gritarem Piaus, toda vez que eles viam peixe, os colonizadores e os próprios índios deram o nome de Piauí. Aqui eu tenho algumas tribos que moravam naquele lugar. Mas em consequência na verdade, da colonização, muitos foram mortos. Acabaram com os índios, acabaram com praticamente todas as tribos naquele lugar. Dentre essas tribos nós temos os Tremembés, Pimenteiras, Gueguês, Gamelas, Genipapos, Guaranis, Capuçus, Maipuras, Aitatus e Aimopirás. Então, na metade do século XVII, eles começaram a colonização naquele lugar. Só que aquela levar mais pelo lado religioso, quando os jesuítas começaram a trabalhar naquele lugar. Veja bem, havia um grande fazendeiro chamado Domingos Afonso Mafrense, que também era conhecido como Domingos do Sertão. Esse homem ele ganhou várias terras e se tornou praticamente o fazendeiro mais rico daquele lugar. Do Piauí foi o primeiro fazendeiro mais rico. E todos os colonizadores, a palavra cresceram o olho naquele lugar. Por quê? Porque era um lugar bom para a pecuária. Começaram a trabalhar naquele lugar, investindo em gados, investindo em fazendas. E com a morte desse Domingos, o que aconteceu? Antes da morte, ele passou todas as terras dele, todas as suas riquezas para o povo católico, os jesuítas. Aí você imagina, esse povo ele tinha um domínio total do Piauí. Eles controlavam a política, controlavam as terras, e com o intuito de crescer mais ainda, vamos dizer que eles lutavam pela liberdade dos índios, porque muitos estavam sendo mortos já naquela época, ou então colocados para trabalhar como escravos. E aqueles que não queriam ser escravos eram mortos. E veja bem, os jesuítas começaram a trabalhar com eles. E aí se entra o catolicismo no Piauí. Só que o que acontece? A história do Piauí é bem engraçada no começo, porque tudo começou com uma fazenda chamada... Deixa eu só lembrar o nome da fazenda. Cadê? Não, deixa a fazenda para lá. Tudo começou com uma fazenda grande e as pessoas começaram, os colonizadores vindo de São Paulo e também da Bahia, a morar naquele lugar, porque era um lugar bom ainda para se trabalhar com a pecuária. E esse foi o primeiro povoado. Logo depois ele começou a se chamar como uma vila. Tá massa para achar aqui as coisas hoje. O nome de Mocha, a primeira vila e o primeiro povoado. Depois ele se tornou uma cidade que foi chamada de Oeiras, a primeira cidade do Piauí. E logo depois, alguns anos depois, o Piauí se tornou uma capitania, que foi em 1811. Ele já tinha mais de 10 vilas e diversos povoados naquele lugar, e várias centenas de fazendas com muitos gados. Só que eles lutaram pela independência, e isso aconteceu até 1823, que foi também onde teve muitas mortes e foram acabando com os índios. Teve outros movimentos também que agitaram bastante o Piauí, como a Conferência do Equador, a Balaiada. Mas é importante saber que em 1852, Teresina passou a ser a capital do Piauí. E olha só que triste. A Teresina, capital de Teresina, do Brasil, é a capital mais católica que tem. O maior índice de catolicismo na capital é em Teresina. Então a gente percebe que todo o começo de uma cidade, toda a estrutura, todo o plano de fundo, ele influencia na caminhada daquela cidade. Se não houver alguém para mudar a situação, continua como está. E eu creio que Deus ele tem olhado para o Piauí com outros olhos. Ele tem visto o clamor de pessoas que têm amado aquele lugar. E para mudar a situação, as pessoas têm que ouvir a palavra, têm que se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, como nós vemos aqui em Reis, quando Salomão ora a Deus. E Salomão fala: olha, se o povo se arrepender, então só vai fazer cair chuva. É
isso que Deus faz. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo naquele Piauí, porque hoje são vários trabalhos missionários que estão sendo realizados naqueles lugares. Hoje a gente estava conversando até na expedição, num grupo que nós temos no WhatsApp lá, eu e o André, sobre o grupo que está trabalhando lá no Piauí, que é o pessoal do Juliano Som, que é o Impacto Livre. Ou seja, nós já trabalhamos com a expedição missionária Água Viva para o Sertão. Aí já temos o Juliano Som com o seu grupo e vários outros grupos que estão trabalhando no Nordeste. E a gente tem visto a chuva cair ali como resposta das orações e do arrependimento de muitos. Então eu creio que isso é muito importante. Quando nós pegamos a palavra, as pessoas se arrependem e Deus pode abençoar. Caso contrário, Ele não pode mudar a palavra dele. Ele não vai ficar abençoando quem não crê nele, não tem como. Então, a história do pano de fundo do Piauí é que é um estado criado pelos católicos, pelos jesuítas. E olha só, todas as fazendas eram prósperas, tudo era próspero naquele lugar. Mas os jesuítas foram expulsos do Brasil. E como consequência, entrou num declínio muito grande as fazendas. O crescimento foi muito pequeno. E até hoje é difícil a gente ver o crescimento naquele lugar. Então, vamos aqui na história da religião que eu falei para vocês, que é a questão dos jesuítas, né? Eles comandavam tudo porque eles eram donos de tudo. Todas as terras que era do uma vez, ele passou para os jesuítas. Eles fizeram com que isso crescesse, tomando conta da política, tomando conta da religião local e tomando conta de todos os escravos, os índios e tudo. Só que quando eu falei que eles tentaram ajudar os índios, na verdade, eles tinham um interesse muito grande. Eles usaram o índio como forma de aumentar os seus lucros. E todos os índios que não queriam trabalhar para eles eram mortos. Ou seja, eles trabalhavam com um povo que mexia com dinheiro. Então, mexeu com dinheiro, mexeu com terras, acabou o dele pelo povo. Então, a gente percebe que o Piauí já começou da forma errada. Primeiro, começou com o povo católico, começou com a religião mais idólatra, começou com a religião que trouxe uma maldição para aquele lugar. E isso, graças a Deus, tem diminuído lá. Uma das notícias que eu vi fazendo essa pesquisa de um padre é que ele colocou a culpa, na verdade, nos católicos. Ele falou assim: os católicos é culpa dele, só não cresce porque eles não evangelizam, porque eles não fazem nada. São tudo um católico, católico tradicional, de tradição, fica dentro de casa, às vezes vai uma vez ou outra na missa e fala que é católico. Isso não são católicos, não. Qualquer coincidência com os evangélicos é mera coincidência, né, na verdade, qualquer semelhança. Então, em contrapartida, o cristianismo começou a crescer naquele lugar. Só que a gente também tem a triste estatística de que Teresina é o lugar onde mais tem terreiros de candomblé. É a capital que tem praticamente 300 terreiros de candomblé naquele lugar. E no Piauí todo temos 1.500 terreiros. Agora você imagina, cada ponto que a gente vai no Piauí tem uma igrejinha católica, pequeno do jeito que for, mas tem uma igreja católica. Todas. Vocês não vão encontrar um povoado sem uma igreja católica, não vão. Agora procura as evangélicas. Isso tem se tornado um problema muito grande e tem trago um atraso na evangelização daquele povo. Hoje, quando a gente faz uma conferência missionária, quando a gente vai falar de missões, nós esperamos e divulgamos para muitas pessoas, com o intuito de que a mensagem possa vir no coração das pessoas, as pessoas possam despertar do som que a igreja tem vivido e possam olhar para o sertão com os outros olhos. Porque aqui a gente tem visto as igrejas locais investirem em Brasília. Por exemplo, eu já chamei uma pastora para fazer evangelismo em outros locais, como Tabatinga Centro, que é usuário de crack e tudo, prostitutas, mas ela vai evangelizar um lugar que só tem rico preso. Eu não sei qual é o interesse, né? Claro que eles precisam de salvação, mas o que eu quero que vocês aprendam é o seguinte: aquele povo lá, ele precisa muito mais do que isso daqui. Sabe por quê? Cada esquina aqui você vai achar uma igreja. Onde eu moro, na 515 da Samambaia, a última vez que os irmãos contaram, tinha umas 13 igrejas. Uma quadra com nem 5.000 pessoas, nem 2.000 pessoas, tem 5 igrejas. Agora lá eles não têm. Na Bahia nós desenvolvemos esse trabalho e não havia igreja até então. Começamos no Rio de Janeiro do ano passado, em fevereiro, aliás. A primeira expedição foi de carnaval. Chegamos lá, as pessoas antigamente eram expulsas, apedradas e tudo, porque eles não queriam saber de crente. Crente, ou troço ruim é o crente. Imagina se eles conheceram o Valdomiro, o povo lá, e eles não gostaram mesmo. Só que veja bem, sabe qual é a necessidade do local? Alguém que ensine a verdade. Alguém que faça: olha, eu tenho que fazer missões porque foi isso que Deus falou. E vai
lá e ensina para eles a verdade. Eles conhecem o caminho do Senhor, se arrependem e Deus abençoa a terra deles, porque isso é uma promessa do Senhor. Isso é o que o Senhor falou. Só que o que a gente quer fazer? Ficar dentro da igreja. Isso é uma necessidade da nossa igreja local. Vou falar do Piauí, claro. Dentro das necessidades do Piauí, eu listei aqui algumas que eu achei bem interessante e triste, na verdade. Saneamento básico. Isso é básico, é o que todo ser humano precisa. Toda pessoa que mora no local precisa. Mas aqui, nos estudos que eu fiz, fala que menos de 8% dos domicílios do Piauí tem saneamento adequado, de acordo com o IBGE. Em 2011, 30% dos domicílios não tinham saneamento básico. Mais de 92,3% dos domicílios no Piauí não tem saneamento adequado e 99,4% não tem coleta de esgoto, conforme revela a síntese dos indicadores sociais de 2012, divulgado pelo IBGE. Então a gente vê que são vários fatores que influenciam porque aquelas pessoas vivem de uma forma lamentável. A gente chegou numa casa uma vez e a gente sempre ensina lá para as pessoas que tudo que te oferecer você tem que aceitar, né? Educação. Pai, mas a gente já passou cada coisa engraçada com isso aí. Uma vez a gente já tinha andado no carro e estava morrendo de sede. Caramba, lascou, cara. Aí eu falei, moço, só tem um copo d'água para me arrumar? Ela falou, tem, meu filho. Foi lá e buscou, sem café. Aí sabe o que você faz? Se você rejeitar, aquela pessoa tem como ingratidão, isso pode atrapalhar o evangelismo. Aí você toma aquela água, é muito bom. Outra vez me ofereceram um café. Acho que o copo, eles não usam coador, só pode. O copo todo estava dentro do café. E você toma. Irmãos, isso é sacrifício? Para mim não é tão sacrifício, mas acho que vale a pena fazer de tudo para aquelas pessoas, sabia? A gente reclama de tudo que a gente tem aqui, mas aquelas pessoas não têm nem tratamento de esgoto. Aqui a gente vê que a gente tem uma estrutura muito boa e muitas vezes não dá valor. Ou então se acha queridinho demais. Ah, Deus faz tudo por mim. Então se Deus faz tudo por você, vamos começar a fazer pelo povo do Piauí. Vamos começar a olhar para aquelas pessoas como pessoas que precisam de um Deus. Pessoas que precisam conhecer esse Deus que nós pregamos. E começar a levantar dos bancos, começar a orar pelo Piauí todos os dias e falar, Deus, levanta trabalhadores para que você abra. Porque se a gente não pode ir, vamos enviar. Se a gente não pode enviar, vamos orar. Essa é a obrigação que vocês têm, não adianta fugir. Já é uma ordem, não foi um pedido, não foi um conselho, foi uma ordem para todos nós. Então a gente vê que o Piauí ele sofre até com isso, até nas questões mais básicas que uma pessoa pode ter. E o IBGE ressalta também que o acesso a serviços de saneamento básico é um fator fundamental para a saúde e o desenvolvimento da criança. Em 2011, 48,5% das crianças com até 14 anos de idade moravam em domicílios em que pelo menos um serviço de saneamento não era adequado, seja água, seja esgoto, seja alguma coisa. Então nós temos que orar também por esse fator. Porque não adianta a gente pregar só o evangelho e falar, Deus pode mudar a tua vida. Tá, e ela continua lá, bebendo água suja, não tem um tratamento de esgoto. Irmão, o evangelho tem que ser completo. Umas pessoas me criticavam uma vez aí, porque eu falei que justamente isso que eu estou falando para vocês, que Tiago nos ensina que só ir lá falar porque Jesus dá comida, que Jesus é bom e deixar a pessoa faminta, isso não é evangelho, está incompleto isso aí. Mas se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então se você hoje pode separar uma oferta para missões do Piauí e não faz, está pecando. Tiago, está lá em Tiago. Então, vamos aqui ver também a educação. Educação é o único ponto que eu achei positivo no Piauí, por estranho que pareça, como pode, né? Piauí hoje ele é referência na educação. Como que pode? Eu até fiquei falando, não, isso não pode ser verdade. Deixar tudo de lado e estão investindo na educação. Em parte é bom, só que eu percebi que quando fala da educação nas estatísticas, ele pega capitais, pega cidades grandes. Mas quando a gente vai nos povoados, as escolas não funcionam direito. Ou as crianças têm que andar quilômetros, como a gente já viu várias vezes em telejornais, para poder estudar. Então eles investem onde? Terezinha investe na capital, investe em cidades grandes, onde é um comércio forte, onde eles acham que vale a pena investir. Mas há alguns dados aqui que eu achei interessante. O governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Educação e Cultura, construiu 29 escolas, mas outras 119 foram reformadas e ampliadas. Um ponto positivo é que, quando a gente educa as crianças, ela vai ter uma visão diferente.
ela vê que o mundo dela não é só aquele onde elas estão, mas tem esperança. Isso pode também mudar a vida delas. Mais de 100 milhões foram investidos na educação do Piauí em 2012. 100 milhões. Acho que até mais do que algumas capitais que a gente vê, caso nesse estudado. A escola de tempo integral contempla 59 mil alunos piauienses, ou seja, 59 mil pessoas beneficiadas com a escola integral. E ainda mais, uma notícia que de 2014 fala que o Piauí ganhará 31 novas escolas de tempo integral. Isso é muito bom, porque na escola eles vão ter alimentação, vão ter uma água limpa e vão ter uma educação que pode mudar a vida delas. Mas em contrapartida, um dado de 2010 fala de um número de pessoas de 10 anos acima que são analfabetas, aliás, que não concluíram o ensino médio. O total são 1.626.000 pessoas que não terminaram nem o ensino médio. Então, nós temos que orar pela educação. Vamos agora para a saúde. A saúde lembra muito aqui a UPA, lembra muito os hospitais daqui. A gente está no mesmo palio com o Piauí. Por quê? Lá até tem hospitais. Pode ser que em alguns lugares tem, mas as pessoas não investem. Aqui fala o seguinte, de acordo com os números, o Piauí foi o estado da região do Nordeste que menos investiu em saúde no ano de 2012. Se lembra que em 2012 eles investiram aqueles tantos de milhões na educação? Mas na saúde eles investiram menos de 10%. E pela lei eles falam que eles têm que investir pelo menos 12% dos seus recursos na saúde. Mas não foi desse jeito. Aqui fala que eles investiram 10% na saúde. E isso daí tem feito com que os pacientes sofram meses de espera por uma consulta, por algo assim. Então nós temos que olhar para isso também. Quando se vai fazer uma expedição, tem agora um pessoal que eu achei interessante, a notícia que eu vi hoje no site do Impacto Livre, né, Livre, falou que acho que aproximadamente 1.000 pessoas, não lembro, foi atendida por algum tipo de serviço de saúde. Cara, isso é muito lindo, muito maravilhoso. Por isso que esse é um evangelho completo, quando você não só prega a palavra, mas você faça com que as pessoas vejam a palavra nas suas atitudes. Quando você fala assim, poxa, eu estava passando fome, esse rapaz trouxe uma cesta básica para mim, igual eles também levaram cestas básicas. Isso é tornar o amor de Deus apalpável. É você poder pegar no amor de Deus, não só ouvir. Porque se eu falar do amor de Deus e não mostrar para eles que realmente esse amor existe, é só o Espírito Santo mesmo para salvar. Mas através das nossas atitudes, as pessoas vão reconhecer o próprio Deus. Então temos que na verdade, ficar bem atento a essa questão da saúde também, da educação. Eu coloquei aqui algumas necessidades e coloquei dentro delas a água. Irmãos, a água é bem complicada naquele lugar. A gente esteve numa expedição onde já tinha praticamente uns 6 meses que não chovia. Hoje a gente está passando calor, né? Dá para ver que os irmãos estão bem calorento, eu mesmo estou com muito calor. E veja bem, aqui chove. E aqui vocês podem ir no banheiro e tomar banho, porque tem água. E aquele povo, irmãos? Não tem água, não. É muito complicado. Imagina, 6 meses sem chover, as plantas tudo morrendo, gado morrendo. Você passava em alguns lugares e tinha animal morto, porque não tinha como se alimentar, porque não tinha como plantar, porque não tinha também como regar essas plantas, não tinha chuva, não tinha água, não tinha nada. E aqui nos estudos que eu fiz, que eu andei lendo, fala que muitos que têm dinheiro ainda conseguem caminhar um pipa. Mas agora aqueles que não têm, depende da misericórdia dos outros. É muito bom a gente chegar em casa igual a gente tomar um banho gelado. Bom demais, não é? Quando você está com calor. Irmãos, se nós não nos preocuparmos com os outros, nós somos piores do que os ímpios. Porque, por exemplo, os espíritas, todo mundo fala mal dos espíritos, não é? Eles são os que mais ajudam as pessoas, os que mais têm trabalhado. Claro que a motivação dele é outra, então não é mesmo da nossa, mas nós temos que nos preocupar, nós temos que lembrar do que Deus nos deu e falar assim, olha, tem pessoas precisando disso também, eu posso ajudar, eu posso melhorar pelo menos a vida de uma pessoa, mandando uma cesta básica por mês, mandando algum tipo de manutenção para ela. Então nós podemos mudar a situação do Piauí, nós que vocês entenderam que é Deus, né? Mas através das nossas atitudes de amor, através das nossas ofertas, através das nossas idas. Igual passar uma semana, a primeira expedição que eu fui estava 45 graus. Então até a foto no Facebook lá, na época que eu fui. 45 graus.
E a gente foi para um lugar onde era chamado Serra dos Gaúchos. Irmãos, os gaúchos não gostam muito de ouvir a palavra não, porque lá eles são bem abastados, são ricos. Eles são donos de todas as terras nessa Serra dos Gaúchos lá. E eu lembro que a gente tinha uma caixa de vidro muito pesada. E pedindo para um irmão lá de Curitiba levar a caixa. Imagina, o irmão andou praticamente 1 quilômetro carregando a caixa para subir as vidas. Chegamos numa fazenda de um povo gaúcho. Quando chegou na porta, falou: não, a gente não precisa disso daí, obrigado. E o irmão dele que voltar carregando a caixa pesada. Irmãos, nós recebemos muitos nãos lá, muitas portas na cara. Em uma das expedições, o padre foi mais esperto, entre aspas, né? Quando ficou sabendo que os amarelinhos iam, ele falou: olha, não é para receber ninguém de amarelo na casa de vocês. Aí quando viram o povo de fora com a camisa amarela, você só vê a janela batendo, porta, tudo fechando. E eu ainda cheguei numa casa e a gente ouvia a criança chorando e tudo, e as pessoas não abriam a porta. Eu falei: olha, eu vou falar para o padre que vocês não estão aceitando a gente, ouviu? Eu sempre brinco com eles lá como uma forma de chamar a atenção. Isso tem surtido bastante efeito. Por quê? Porque é um povo sofrido, um povo que não tem quem converse com eles, não tem quem ouça os seus problemas, não tem ninguém para ajudar. Eles são esquecidos pelo governo. Então a única pessoa que às vezes passa lá de 6 meses para ouvir os problemas, para orar por eles, pode ser vocês, ou somos nós. Então, irmão, vale a pena investir uma semana do seu tempo, vale a pena investir um final de semana da sua vida. Todo mundo que já viajou alguma vez, né? Caldas Novas, Pirinópolis, outros lugares mais longe. Por exemplo, quando a gente vai para Caldas Novas, a gente fica um final de semana fazendo o quê, irmãos? Se divertindo, né? Aí quando a gente fala assim: vamos fazer uma expedição missionária, quantos dias? 3 dias. Tudo isso, tudo. Você está louco? Isso eu não posso perder trabalho, não. Mas eu percebo que algumas pessoas que eu conheço, muitos que eu conheço, são uns clientes muito hipócritas. Porque eles investem tudo na vida deles. Tem de tudo. Mas quando você fala de missões, parece que o coração fecha. Então, ao mesmo tempo, eu considero que é um privilégio para vocês estarem aqui nessa noite. Porque muitos ouviram o convite e o próprio coração foi fechado. Porque nem é todos que Deus vai dar o benefício de ajudar em missões, não. Isso aqui é um galardão que é para poucos. Vocês participar de missões é um galardão para poucos. Não é todos que Deus deu esse privilégio, não. Então, por estar aqui nessa noite, agradeçam a Deus. Porque tem muitos que são chamados, mas poucos são os escolhidos. É o que a palavra de Deus fala. Por último, quero falar sobre a religião, que é o que toca nós, né? É o que nós podemos trabalhar melhor. Piauí é o estado mais católico, com 87,93% de católicos. A situação está feia, mas está melhorando. Roraima é o menor estado e Teresina é a capital mais católica do país, com 80% desses 87% aí. Só que aqui fala que esses dados vêm caindo, graças a Deus. E o cristianismo, né, o evangélico, na verdade, tem crescido muito naquele lugar, gradativamente. Aqui fala, eu peguei alguns dados interessantes, sobre outros estados também. Ceará ficou em 2º lugar no ranking de estados mais católicos, com 81%, seguido da Paraíba. São Paulo ficou em 18º lugar, com 66%. O estado de menor índice de católicos é Roraima, com 46%. Mas também é uma notícia um pouco ruim, sabe por quê? Está diminuindo bastante o catolicismo no Piauí, mas está aumentando o número de descrentes, de ateus. Aqui nas estatísticas falam que era 13%, hoje são mais de 17% de pessoas que não têm nenhuma religião. Então nós temos que olhar para essas pessoas também e perceber que muitos, quando crescem, percebem que o catolicismo, aprendido pelos pais, ensinado pelos pais, é algo ruim, eles simplesmente abandonam qualquer tipo de religião. Isso é ruim também, não é bom para a gente. E para eles, é claro. Então nós temos que fazer um trabalho muito certo, preciso naquele lugar, e mostrar que há um Deus verdadeiro, não um Deus da religião deles. A gente ouve bastante: eu não vou passar a linha de crente, não. Aí, uma vez, um irmão de São Paulo, aliás, o Robert é de São Paulo, né, Guarulhos. Você conhece o Robert? Robert foi numa das expedições, e a gente via que muitas pessoas, quando você falava assim: você quer aceitar Jesus? As pessoas estavam doidas, já cria uma barreira muito grande. E eu ouvi ele falando algo, e eu falei: eu vou pegar por isso, que é bom. Ele disse que chegou numa casa e, como as pessoas tinham aversão a crente,
aceitar Jesus, elas achavam que era algo muito ruim. Ele falou assim, não, então tudo bem, só faz uma oração aqui comigo. Aí elas faziam o que o Romanos fala, aquele que confessava com a boca e crer com o coração será salvo. Então, Deus ele tem dado várias estratégias naquele lugar. Aquelas pessoas, a maioria é católico, porque o pai era católico, a mãe era católica. Então isso não é tão difícil de mudar. Eu sempre falei, Deus, me ensina a pregar para católico, porque aqui em Brasília você vai pregar para um católico, ele fala, religião e time não se discute. É a desculpa aqui que os católicos já colocam. Mas a lei de Deus é uma só. A lei de Deus não é religião, a lei de Deus não é discutível. A lei de Deus você tem que obedecer e pronto. Então quando você coloca a lei para as pessoas, elas não têm para onde correr. E nisso daí, várias pessoas no Piauí onde a gente pregou nos lados, jogaram as imagens fora. Elas tomaram a decisão. Por quê? Porque você prega a verdade. O Espírito Santo é que age. Você só é um instrumento no qual a palavra vai ser dita. Entramos no lar. Quero ter que parar. Na hora que a gente entrou no lar, dezenas de imagens, de livros e tudo. E a mulher bem magrinha, pensa numa mulher magra. Eu falei, rapaz, a situação está feia aqui mesmo no Piauí. E o marido dela, ele era alcoólatra, fumava bastante, e ela também. E a mãe era católica também. Eu já vi que havia uma tradição aí da família, todo mundo ser católico. E começamos a pregar, falei de Êxodo 20 e Salmo 115. Isso daí funciona, irmão. Só ler as leis, vai explicando cada lei para o católico e ele não tem por onde correr. Porque no mesmo momento que você está falando sobre o versículo 2 do capítulo 20, as pessoas são aquebrantadas pelo Espírito Santo. E ele convence elas do pecado. Então ela fala assim, opa, peraí. Se a palavra do próprio Deus está falando que está errado, eu não vou fazer mais. Isso deu certo nesse lado. Pregamos praticamente uma meia hora falando. Ela, não, mas minha mãe é católica, não sei o que, eu não posso entrar para a lei de crente e tudo. Eu falei, rapaz, tudo bem, tá. Eu falei, fiz até uma promessa que eu me arrependi depois. Essas promessas eu parei de fazer, porque não dá certo não. Porque a gente acha que vai ser do nosso jeito e às vezes eu não sou nenhum Elias, né, para falar, não vai chover sobre a minha palavra. Eu falei um negócio para ela e não deu certo. Só que eu também não cumpri a minha parte. Falei para ela, olha, oramos, aliás, primeiro oramos, li o Êxodo e falei, olha, a decisão é contigo agora. Ela falou, firmeza. Jogou todas as imagens fora, colocamos dentro da sacola. Só que antes disso eu fiz uma promessa. Falei, olha, irmão, porque toda vez que ela engravidava, ela perdia o filho, já tinha sido 3 já. E eu estou na emoção, falei, eu creio no Deus que pode fazer ela engravidar. Só que às vezes a mulher tem uma doença e Deus quer que ela continue com a doença, né? E você não pode ficar falando uma promessa tão... Aí eu falei, olha, daqui 1 ano você vai estar grávida. Se não tiver, eu rasgo minha Bíblia. Você acha que eu rasguei minha Bíblia? Rasguei não, ela também não engravidou não. Aí eu ainda falei, rapaz, será que foi a fé dela ou a minha? Ou ela está com uma doença que Deus permitiu mesmo, mas a mulher não engravidou, cara. Eu fiquei frustrado. Todo mês eu falava com o pessoal do Curitiba, a mulher engravidou, ela está bem? Raul, nada. Tem que orar mais. Passou-se 1 ano e a mulher não engravidou. Mas tudo é para a glória de Deus. Se ela engravidasse, quem seria glorificado? Deus. Se ela não engravidasse, quem perderia a glória é Deus. Então é com Ele. Tudo isso é com Ele. Mas veja bem o que Deus fez naquela família. Uma família que não conseguia emprego, sabe por quê? Porque todos os dias ele bebia, acordava bebendo e dormia bebendo. Tinha uma vida totalmente desregrada. O lar era uma miséria só. Morava num barraquinho, uma pobreza, e você via na face deles que eles não tinham felicidade alguma. Fora o fato de não conseguir ter filhos. Mas algo que Deus fez. Eu glorifico a Deus porque a palavra dele não volta vazia e o que está na Bíblia tem que se cumprir. E o que ele prometeu é o seguinte: crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo. A única promessa dele é esse daí, não tem mais nenhuma. E 1 ano depois eu voltei lá. Já sabia que ela tinha engravidado, né? Também nem toquei no assunto, para não lembrar ela. Creio que o Espírito Santo é bom, né? Porque se ela lembrasse, eu falei, ei, irmão, cadê meu filho? Não, vai ter que arrumar uma desculpa. Voltamos lá 1 ano depois. Primeira coisa que eu achei boa que Deus fez com ela, mudou ela de lugar. Quando chegamos na casa dela, a casa era top. Eu já fiquei feliz pelo que Deus fez. Tirou de um lugar horrível, onde eles não tinham conforto, colocando num lugar bom. Algo material, mas que Deus também trabalha. Aí sentamos para conversar, olhei na parede dela e tinha 3 quadros, bem bonitinhos, e eu não lembrava. Ela falou assim, você lembra desses quadros? E eu falei, não.
Foi você que me deu, porque você falou que se eu jogasse as imagens fora, você ia me dar os quadros. Ou seja, os quadros estavam até lá. E nas palavras dela, ela falou: olha, claro que eu tirei aquelas imagens, não podia fazer nada por mim, porque isso está muito mais bonito. Ou seja, Deus é glorificado, irmão, quando você abre a tua boca e prega sobre um Deus vivo. Não aquele Deus da cruz que eles aprenderam lá que está morto, mas um Deus vivo que pode fazer milagre. E continuando os milagres, olha só. E eu perguntei como está seu esposo e tudo. Falou: desde o dia que vocês saíram aqui de casa, ele nunca mais contou um álcool. Nossa, glória a Deus demais, dá vontade de dar uns gritos. Deus é bom demais. Olha só, um ano o rapaz estava sem beber. E ela ainda falou assim: ah, vocês foram anjos que vieram aqui casar. Não, irmã, é Deus que faz isso, eu não posso fazer nada. Aí para completar, um ano sem beber, ela e ele, sem fumar. Aí para completar, Deus, quando eu falo que a obra é completa, ela é completa. Deus foi e abençoou eles da seguinte forma: ele começou a trabalhar na prefeitura. Um cara que não conseguia emprego por causa da sua vida, cheio de bebida, ele conseguiu um emprego na prefeitura e estava trabalhando em outro emprego ainda, 2 empregos. E ela também trabalhando, dando aula em um outro emprego. Ou seja, Deus, quando ele abençoa por completo. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, se arrependem e se convertem, Deus ele abençoa com chuva, com emprego, com saúde. A saúde dela melhorou bastante. Não teve filho, mas melhorou a saúde, ela já estava melhorzinha. Irmãos, sabe por que aconteceu isso? Porque Deus escolheu algumas pessoas loucas que têm coragem de deixar a sua cama, o seu chuveiro quente, a sua comidinha boa, pizza, o cachorro quente, para ir para um lugar onde não tem nada. Às vezes nem Manassés tem. Manassés é Coca-Cola. Teve lugar que nem Coca-Cola tinha. Imagina que uma pessoa que é acostumada a beber Coca-Cola todos os dias. Mas isso vale a pena, sabe por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, ele saiu da sua glória, ele saiu lá do céu e veio aqui na terra morrer por cada um de vocês. Então vale a pena falar dessas boas novas para as pessoas do Piauí. Fala: olha, Deus ele pode salvar a sua vida, ele pode mudar a sua vida. Na cidade que eu falei que havia 6 meses que não chovia, sabe o que Deus fez? Irmãos, isso é demais. Deus ele é maravilhoso. Nós ensinamos as pessoas a orar. Falava: olha, toda casa que eu estava falando, a partir de hoje você vai orar: Deus manda chuva, Deus manda chuva. E acho que uns 3, 4 dias depois que ele saiu de Dom Inocêncio, começou a cair uma chuva tão grande que até a luz acabou. Acho que o povo falou assim: rapaz, esses crentes orou demais, porque está igual o Ceilândia ali, quando chove acaba a luz. Nossa, mas Deus fez cair chuva, como que pode? A gente não tem explicação para isso, a ciência não tem explicação. Mas quando há pessoas convertidas, e há quem pregue para elas, há quem fala do amor de Cristo, ele faz acontecer. Não é só por vocês ir lá, mas é porque Deus ele ama esse povo. Deus ele ama o Piauí, ele tem olhado para o Piauí de forma diferente. O Piauí tem o Nordeste em si tem mudado, tem pessoas no Amapá, tem pessoas em Rondônia, né, onde a menina foi, tem pessoas em todo lugar do Nordeste trabalhando em prol do reino de Deus. E isso é para que a idolatria caia naquele lugar e se torne um lugar forte, um lugar cheio do Espírito de Deus, um lugar onde vai chover a chuva serôdia, um lugar onde as pessoas vão falar de Deus e vão ver o próprio Deus agindo naquele lugar, onde as coisas vão mudar e estão mudando. Então, se hoje vocês oraram pelo Piauí, se hoje vocês abrirem o coração para aquele lugar, as coisas vão mudar. Mas se vocês também fecharem, vocês não vão participar das bênçãos que Deus vai fazer cair sobre aquele lugar. Porque o galardão é nosso também. Só de você orar, você recebe o galardão. Então, irmãos, abra o coração para aquele lugar. Essas são algumas necessidades que eu procurei. Na verdade, nesses estudos, algumas horas eu ficava triste, algumas horas feliz, mas ainda há muito o que se fazer pelo Piauí. E hoje vocês podem, pelo menos, dar um pontapé inicial aí para colaborar. Só os últimos dados aqui, para finalizar, dados do censo do IBGE de 2010. População residente de religião católica apostólica romana, 2.653.135. População residente de religião evangélicas, 302.000 pessoas, 302.982 pessoas. É pouco, né? População residente sem religião, que é praticamente quase a metade. 106.722 pessoas sem religião no Piauí. Irmão, isso é trágico, isso não tem nada de bom nessa notícia aí. Mas tem mudado, isso aqui é de 2010. Depois que o sertão começou a andar lá, depois que o povo começou a andar lá, as coisas mudaram. A gente com certeza já mudou esses dados aqui. Eu queria que na próxima estatística
estatística, no próximo censo, nós vamos ter uma notícia boa de que um Deus soberano está agindo naquele lugar. O Nordeste vai ser do Senhor Jesus. Mas eu quero que vocês participem, eu convido vocês. Na verdade, eu faço um desafio. Larga o comodismo de você, larga a vidinha boa e vai lá enfrentar os 40 graus. É bom, irmão, depois que você acostuma, nada mais faz mal. A gente anda bastante naquela poeira, naquele sol. Irmão, bebe uma água, espera. Mas até hoje a gente não morreu. Isso porque Deus falou que nada nos faria mal, né? Mas vocês podem atender ao apelo hoje. Essas são as necessidades, as principais do Piauí. Eu creio que se orarmos por todas essas áreas e se levantarmos das nossas cadeiras e falarmos, olha, se eu não for, eu vou enviar. E se eu não enviar, eu vou orar, o Piauí será 100% do Senhor Jesus. Porque a obra que Deus começou, Ele há de terminar. Ele não faz nada pela metade igual a nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.